crianças, hoje nós vamos fazer uma revisão para a nossa provinha de língua portuguesa. Temos aqui a nossa provinha, vocês vão completar com o nome completo de vocês, muito importante que vocês coloquem o nome completo, senão a tia não vai ter como saber quem foi que fez a provinha e a professora, para na hora de entregar não confundir com outra turminha. Temos aqui uma definição do que é cartão postal. Vocês têm que ler todas as informações da prova com muita atenção. Tivemos aqui o exemplo de um cartão postal, né? O cartão postal é parecido com uma cartinha que nós já vimos, só que ele traz aí a imagem de algum lugar, de um lado, e no verso ele traz o texto, a mensagem que a gente quer passar com o endereço da pessoa que vai receber esse cartão. O texto que você acabou de ler aí tem as opções, bilhete, uma carta ou um cartão postal. Tá muito fácil, né? Trouxe todas as dicas lá pra gente, lá em cima, na definição do texto. Número 2, quem é o remetente da pessoa acima? Temos aqui uma dica, o remetente é a pessoa que escreveu o cartão. Então, vamos ficar atentos pra gente não marcar a resposta errada. Número 3, para quem o texto foi enviado, quem é o destinatário, a pessoa que vai receber esse texto. Também é só ficar atento aí às dicas e voltar lá no texto. Sempre que a gente tiver uma dúvida, a gente volta no texto e lê o texto de novo para não ter erro. Qual adjetivo, característica, o autor usa para descrever? Letra A cidade de Muriaé e letra B, o Cristo. Então, a gente vai voltar lá no texto e ver qual que foi o adjetivo que esse autor usou para descrever primeiro a cidade de Muriaé e depois o Cristo. O que é um adjetivo? É uma característica. Pode ser uma característica boa, uma característica ruim. A tia tem aqui, ó, um gato. Se eu fosse dar uma característica para esse gato, o gato ele pode ser bonito, ele pode ser branco, ele pode ser feio, ele pode ser fedorento ou ele pode ser cheiroso. É quando eu vou descrever aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquele lugar, né? Aquele substantivo. Estou descrevendo, estou dando as características, como ele é. Isso é um adjetivo. Não necessariamente pode ser coisas boas, pode ser coisas ruins também. Número 5. No trecho, dizem que ele é muito bonito. Tenho aqui a palavrinha ele, ó, em destaque. Destacaram aqui a palavrinha ele. Quem é ele no texto? Teria que voltar lá no texto e ver quem é esse ele que eles dizem. A palavra em destaque se refere a quem? Se eu fosse fazer uma frase, o gato é um bicho muito bonito. Ele é um felino. Nesse caso dessa minha frase, quem é ele? Eu vou ter que voltar e ver quem eu me referi antes na frase. No caso aqui é o gato. E lá no texto, quem é esse ele que é muito bonito? Vocês vão ter que voltar e ler novamente o texto e descobrir sobre quem o autor estava falando quando ele usou esse ele. Número 6, marque abaixo o grupo de palavras onde são apresentados somente substantivos próprios. Nós já estudamos várias vezes o que são substantivos e especificamente substantivos próprios. Tenho aqui um substantivo, o gato. O gato é um substantivo comum, porque pode ser qualquer gato. Pode ser o meu, o seu. Gato é gato, né? Agora, se eu for dar um nome para o meu gato, ele se chama Faísca. Faísca é o nome do meu gato. Então, já tenho aqui um substantivo próprio. Tenho aqui um aparelho telefônico, um celular, um smartphone. Celular é um substantivo comum. Agora, se eu falo para vocês que eu tenho um Motorola, já é a marca do meu celular, então já é um substantivo próprio. Então, quando eu especifico aquele item, aquele substantivo, eu tenho aí um substantivo próprio. Professora, temos várias. Professora é um substantivo comum.
Agora, professora Natália. Natália é um substantivo próprio. Nós estudamos em uma escola. Escola, substantivo comum. Agora, qual é o nome da nossa escola? Escola Municipal Dedinho Mágico. Então, é a nossa, né? Então, já é um substantivo próprio. Estou especificando aquele item, então, substantivo próprio. Não especifiquei, pode ser qualquer um. Cadeira, mesa, lápis, celular, escola, professora, substantivo comum. Aqui na atividade está pedindo para a gente o substantivo próprio, então vamos ficar atentos. Lembrando uma dica fácil de descobrir. Substantivos próprios são sempre escritos com a inicial maiúscula. A gente não começa um substantivo próprio com minúscula. Então vamos ficar atentos, onde todas as opções começam com a letrinha maiúscula. Número 7. Copie as palavras do quadro abaixo em ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? É a ordem do alfabeto. Primeiro eu vou procurar se tem alguma palavrinha com a letra A, depois com a letra B, com a letra C, e vou seguindo aí sucessivamente a ordem do alfabeto e vou completando aqui meu quadro. Número 8, separe as sílabas e classifique-as em monossílaba. Aquela sílaba que tem, aquela palavra que tem somente uma sílaba é uma sílaba monossílaba. Por exemplo, aqui teve o exemplo pra gente, mãe. Olha, abri a boca quantas vezes para falar a palavrinha mãe? Uma vez só. Então, mãe não separa. Igual pão. Pão também não separa. Então, abrir a boca uma vezinha só, ela tem uma sílaba. Então, ela é a palavra monossílaba. Vou separar a sílaba e vou classificá-la. Tenho aqui também as dissílabas. Pato. Abrir a boca duas vezes. Então, ela é dissílaba, tem duas sílabas. Trissílaba. Caderno. Abrir a boquinha 3 vezes para falar a palavra caderno, então ela é trissílaba. E polissílaba quando tiver 4 sílabas ou mais. Computador. Abre 4, ó. Paralelepípedo. Abre 7 vezes. Então, polissílaba quando forem aquelas palavrinhas com várias sílabas de 4 ou mais. Tenho aqui algumas palavras a qual vocês terão que fazer essa separação silábica e classificar. Número 9. Por que Fábio não conseguiu visitar o Cristo na cidade de Muriaé? Então, vocês vão ter que voltar lá no texto e descobrir o que aconteceu que ele não foi ao Cristo. E número 10. Imagine que você é Beatriz e responda a carta de Fábio. Então, vocês vão ter que se colocar no lugar da Beatriz. Vocês não são mais vocês na hora de responder essa cartinha. Vão ter que escrever aqui como se vocês fossem a Beatriz. Estão respondendo a carta do Fábio. A tia já deixou bem fácil aqui, que ela já preencheu o lado de cá do cartão postal com os dados, o endereço do Fábio. E vocês vão se passar como a Beatriz, né? Iniciando o seu cartão postal com o nome da pessoa que vai receber esse cartão, no caso aí o Fábio, responder, depois tem a mensagem, aqui o nome, depois a mensagem, ó, nome, depois aqui a mensagem, né? No final aqui, vocês vão se despedir da pessoa. Tem a despedida, vocês podem se despedir aí com um abraço, com um beijo, e não podem esquecer de assinar. Lembrando que você não é mais você. Vocês não vão poder assinar com o nome de vocês. Vocês são quem agora? Vocês são a Beatriz. Vocês vão ter que se despedir e assinar como se vocês fossem a Beatriz. Então, boa sorte. Façam com atenção. Terminou de fazer a provinha? Leia ela todinha, tá bom? Para ver se não errou nada.